Achou que acabou? Não, família, não acabou ainda não. Salve família, boa pra nós, Professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje a gente vai estudar sobre o Egito Antigo, a política e a sociedade. Certo família? Então sem muito buchicho, vamos começar a construir conjuntamente aqui aquele nosso mapa mental, certo? Então vamos começar aqui fazendo aquela nossa introdução. E o nosso primeiro ponto de hoje é: a história do Egito Antigo, a história política do Egito Antigo é dividida em duas grandes fases, dois grandes períodos. O primeiro é o período pré-dinástico, que é o período anterior aos faraós, anterior às dinastias, e o período dinástico, que é o período das dinastias, o período dos faraós, certo? Então temos dois grandes períodos. Além disso, o período dinástico ele é subdividido em Antigo, Médio e Novo Império. Então, o período dinástico ele é subdividido em três períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Certo, família? Bom, além disso, a gente tem que entender que a política do Egito Antigo ela sempre foi despótica e teocrática. Ih, professor Pereira, agora começou a complicar, hein? Não, tá tranquilo, vamos lá. Política despótica significa que é uma política autoritária, uma política absoluta, que o faraó, o líder, manda de forma absoluta, ninguém interfere nas suas decisões, certo? Ele não tinha senadores, não tinha deputados, não tinha juízes que poderiam interferir nas suas decisões. Isso é uma política despótica, autoritária e absoluta, certo? E teocrática. A palavra tel significa Deus e crático, cracia, significa poder. Então significava que o poder político estava muito relacionado à religião. Por quê? Porque o faraó ele era considerado o escolhido divino, o escolhido dos deuses. E chegava a ser considerado inclusive um deus na terra, a manifestação dos deuses aqui na terra. Então o poder político estava diretamente relacionado com a religião. Isso a gente chama de teocracia, certo? Pegou a visão? Absorveu? Então vamos lá, família, vamos continuar metendo marcha aqui. Bom, além disso, a gente tem que entender, já nessa introdução, que no Egito Antigo existia a cobrança de impostos e a servidão coletiva. O que é isso? Cobrança de impostos você já sabe. Principalmente os camponeses, os artesãos que trabalhavam, uma parte do que eles produziam, eles tinham que entregar ao Estado egípcio, entregar ao governo egípcio como forma de impostos, certo? Parecido com o que é hoje, a diferença é que esses impostos não eram pagos com dinheiro e sim era pago com produção. Além disso, existia a servidão coletiva. O que é isso, professor Pereira? Servidão coletiva significava que todo mundo, todo camponês, principalmente do Egito Antigo, eles eram obrigados de tempos em tempos a trabalhar conforme o mando do faraó. Então se o faraó quisesse construir um templo, quisesse construir uma pirâmide, quisesse construir um canal de irrigação e precisasse de muitos trabalhadores, ele convocava, camponeses principalmente, convocava egípcios para trabalhar nessas obras de forma obrigatória. Então era uma espécie de servidão ao faraó. É diferente de escravidão. A gente vai ter um vídeo aqui, vou deixar o card do vídeo sobre a diferença de escravidão moderna, escravidão antiga e servidão, certo? Não é escravidão, mas existia essa servidão coletiva que os trabalhadores egípcios eram obrigados a trabalhar para o faraó em dados momentos. Certo, família? Pegou a visão? Absorveu? Então vamos começar já o período pré-dinástico, que é o primeiro período do Egito Antigo. Firmeza? Vamos lá. Então temos aí, período pré-dinástico. Vamos lá. Primeiro ponto, tudo começa no Egito Antigo em aproximadamente 4.200 anos antes de Cristo. Ou seja, se a gente olhar na nossa linha do tempo histórica, 4.200 antes de Cristo ainda é um período da pré-história, antes da invenção da escrita, certo? Que começa antes da invenção da escrita, certo? Então, nesse período, começaram a surgir as primeiras cidades-estados. O que é isso, professor Pereira, cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade que ela não tem qualquer ligação com nenhuma outra. Cada cidade tem sua própria política. Então era isso que acontecia a princípio no Egito Antigo. Existiam vilarejos, pequenas cidades que para os egípcios eram chamados de nomos. E esses nomos eram independentes, não tinham relações uns com os outros. Eles começaram a florescer ali às margens do Rio Nilo, como vocês estão vendo aqui alguns pontinhos às margens do Rio Nilo.
certo? Então eram só cidades dispersas, cada cidade tinha seu próprio líder, que era chamado de nomarca, e esses líderes governavam essas cidades, mas sem que houvesse faraós ainda, certo? Por volta de 3500 a.C., algumas cidades vão começar a se unificar, algumas cidades vão começar a se agruparem, certo? Formando dois reinos, o Alto Egito, que ficava no sul, e o Baixo Egito, que ficava no norte. Mas aí, professor Pereira, complicou, hein? Por que o Alto Egito é embaixo da imagem e o Baixo Egito é no alto da imagem? Porque a gente não está levando em consideração a representação aqui. Quando a gente divide Alto e Baixo Egito, a gente está levando em consideração as condições geográficas. Geograficamente, aqui é mais alto o relevo do que aqui. Tanto que o rio corre de sul para norte, certo? Então, por isso que aqui é Baixo Egito e aqui Alto Egito, certo? Então, por algum tempo, por cerca de 300 anos, o Egito formou dois reinos, Alto e Baixo Egito. Até que, mais ou menos lá em 3200 a.C., Menés, líder do Alto Egito, ele unificou todo o Egito. E aí sim começou o período dinástico. Menés então se tornou o primeiro faraó, já que ele unificou todo o Egito antigo. Firmeza, família? Então, se a partir de agora a gente tem um único líder governando todo o Egito antigo, já temos o primeiro faraó, a gente termina o período pré-dinástico e vai começar o período dinástico. Lembra qual que era o primeiro período do período dinástico? É o Antigo Império. E a gente começa aqui estudando o Antigo Império, certo? Bom, os nomos ainda existiam. Lembra aquelas antigas cidades, vilarejos que surgiram lá em 4200 a.C. aproximadamente? Elas ainda existiam, mas agora elas vão passar a ser submissas à autoridade do faraó, certo? Vão atuar mais ou menos como governadores, submissos ao faraó. Firmeza? No Antigo Império, o que é mais importante de ser lembrado é que vai ser o período da construção das pirâmides de Gizé, lá em Mênfis, que se tornou uma capital do Egito Antigo. A primeira capital foi Tinis. Depois muda-se a capital para Mênfis e lá é construído as pirâmides, famosas pirâmides de Gizé, que mostravam aí o poder dos faraós nesse momento, certo? Porém, devido a crises internas, o poder do Egito Antigo acabou se descentralizando novamente, acabou se esfacelando novamente e os faraós perderam o poder do Egito Antigo por volta de 2300 a.C. Falando rápido assim parece até que foi pouca coisa, né? Mas lembra, tudo começou em 3200 a.C. Foram quase 1000 anos de Antigo Império, até que ele se esfacelasse aí por volta de 2300 a.C. Depois que os faraós caem do poder e o poder volta para as mãos dos nomarcas, a gente deixa de ter um poder centralizado, a gente vai chamar de um período feudal do Egito Antigo, porque aqui já existia grande desenvolvimento no Antigo Império. E a partir de 2300 a.C., esse período feudal, vai haver um grande retrocesso dentro do Egito Antigo, que vai durar cerca de 300 anos, que a gente chama de período feudal egípcio, bem diferente do período feudal lá da Europa, que é outro período. Outra aula, certo? Mas a gente vai ter esse período feudal egípcio. Bom, isso vai acabar, a gente vai voltar ao Médio Império só lá em 2000 anos antes de Cristo, quando há uma reunificação e a volta dos faraós, certo? Nesse Médio Império, a capital vai mudar novamente. De Mênfis, a capital vai ser em Tebas. E agora, eles não têm mais interesse em construção das pirâmides, porque a religião também tinha evoluído e eles já não necessitavam mais tanto das pirâmides. Vocês vão ver melhor isso na outra aula, certo? Bom, o que eles vão construir agora de mais importante? Vai ser bem marcada a cidade de Tebas e o Médio Império pela construção de templos e palácios, como por exemplo o templo de Karnak ou o templo de Luxor, que são dois grandes templos importantes que começam a ser construídos aí no Médio Império, certo? Porém, o Médio Império também não vai durar para sempre, e o Médio Império vai tombar, vai cair também em algum dado momento. Vão ser cerca de 300 anos de Médio Império, então o Médio Império é um período mais curto mesmo,
que vai cair por volta de 1750 a.C. com a invasão de povos estrangeiros, com a invasão dos Hicsos, que é um povo que veio ali da Ásia, ali próximo da Mesopotâmia. Eles vieram dali, ocuparam o território egípcio por cerca de 200 anos. Não foi todo o território egípcio que foi ocupado pelos Hicsos, provavelmente foi muito mais aqui o Baixo Egito, foi muito mais aqui o delta do Rio Nilo, onde as terras são mais férteis, então eles ocuparam esse território e também foi um período marcado por retrocesso no Egito Antigo, certo? Vai durar 200 anos até que, por volta de 1580 a.C., os egípcios vão se organizar e vão conseguir expulsar os Hicsos de suas terras por meio de guerras e vão conseguir restabelecer o poder dos faraós, iniciando aí o período de Novo Império e o período mais importante politicamente do Egito Antigo, certo? Por que ele é o mais importante? A partir desse momento, o Egito Antigo vai criar um exército permanente. Eles gostaram da guerra a partir da vitória sobre os Hicsos. Até então, no Antigo e no Médio Império, não tinha um exército fixo. Eles organizavam um exército quando tinha necessidade só, mas não tinha um exército permanente. E eles nem tinham muita mentalidade militarista, eles não gostam muito de guerra. Porém, no Novo Império, quando eles percebem que eles podem ter um exército poderoso e podem também ocupar outros territórios, dominar outros territórios, invadir outros territórios, eles vão montar esse exército permanente e vão expandirem territorialmente sobre a atual Palestina e a Síria. Então eles vão conquistar vários territórios, vão dominar territórios por muitos anos, centenas de anos eles vão estar ocupando territórios, cobrando impostos e etc, certo? Então vai ser o auge da expansão egípcia, não só militar, mas também o auge cultural, científico do Império Egípcio, certo? Bom, eles foram, no final desse período de Novo Império, já depois aí de 800 anos de Novo Império, começa o declínio do Egito Antigo. E esse declínio é marcado primeiro pela conquista dos assírios sobre a população egípcia. Os assírios, eles montam um exército grandioso, conseguem invadir e dominar o Egito Antigo, que já passava por algumas crises internas por volta aí de 660 a 650 a.C., certo? Os assírios vão dominar por 8 anos o Egito Antigo. O Egito Antigo vai conseguir se reorganizar, vai conseguir expulsar os assírios, mas o Egito Antigo já estava muito enfraquecido quando ele expulsa os assírios. E alguns anos depois, por volta aí de 100 anos depois, eles são novamente invadidos, agora pelos persas, os poderosos persas que tinham um império gigantesco nessa época. E os persas vão dominar completamente o Egito Antigo nesse momento aí de 525 a.C., certo? E vai selar definitivamente, vai acabar definitivamente com a independência do Egito Antigo. Depois dos persas, eles vão ser dominados pelos macedônios, vão ser dominados pelos romanos, pelos árabes, pelos otomanos, pelos ingleses e etc. Certo? Então, marca definitivamente o fim do Egito Antigo. Firmeza, família? Pegou a visão? Absorveu? Então, beleza. Achou que acabou? Não, família, não acabou ainda não. A gente ainda vai falar sobre a sociedade do Egito Antigo, certo? E para isso a gente vai usar aqui um modelo de pirâmide para a gente entender as classes sociais do Egito Antigo, certo? Lá no topo da pirâmide, quem era mais importante dentro do Império Egípcio era o faraó, obviamente. Era considerado um escolhido divino e considerado inclusive um deus na terra. Então ele que controlava toda a política do Egito Antigo. Então o faraó no topo da pirâmide. Logo abaixo vinham os nobres e os sacerdotes. Os sacerdotes, vocês sabem, é aquelas pessoas ligadas à religião egípcia, aquelas pessoas que invocavam os deuses, que mumificavam, então eles tinham muita influência, muito poder, muito status social. E com eles, os nobres. Os nobres eram as antigas famílias que geração após geração mantinham um certo status social por serem descendentes dos antigos nomarcas, dos antigos líderes de terra, lá do período pré-dinástico ainda. Então eles, ao longo do tempo, de nomarcas passaram a ser governadores e continuavam sendo famílias de nobres, certo? Depois, a gente tínhamos os militares, fácil, que eram os que lutavam nas guerras, e os escribas,
que eram as pessoas que dominavam a escrita, a contagem de números. Então eram pessoas importantes para o trabalho do Estado, certo? Então eles também tinham uma classe social bem valorizada. Abaixo deles, nas classes sociais, a gente tínhamos os comerciantes e os artesãos. Também faz, comerciante quem vende e compra produtos, artesão é quem produz produtos como cerâmicas, ferramentas e etc. Certo? A grande massa do Egito Antigo, talvez mais de 70% do Egito Antigo, era composta por camponeses, que eram uma espécie de servos do faraó, que trabalhavam de forma obrigatória em alguns momentos e trabalhavam principalmente em plantações, no campo, por isso esse nome camponês. E, por fim, a gente tínhamos também os escravos. Os escravos, durante a história do Império Egípcio, toda a história dele, os escravos não foram tão importantes para o Egito Antigo, mas sim eles tiveram alguns que eram principalmente estrangeiros, que eram dominados das guerras ou que invadiam e acabavam sendo dominados, como foi o caso dos hebreus, que ficaram aí 400 anos sendo escravizados no Egito Antigo, certo? Lembrando, escravidão antiga é muito diferente da escravidão que aconteceu no Brasil, que é a chamada escravidão moderna, certo? Assistam um vídeo sobre isso. Firmeza? Então aqui a gente termina nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham pegado a visão, absorvido legal e aquela história, né, família? Se eu ajudei sua caminhada, fortalece meu corre aí também. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha aí com os amigos, certo? Então é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus.